Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. Meu nome é Davi. Hoje eu quero trazer um assunto muito importante: o dia da ressurreição de Jesus. Será que Jesus ressuscitou mesmo no domingo? Eu aprendi isso a vida toda. Sou de uma família cristã, onde eu aprendi que Jesus teria sido ressuscitado no domingo e crucificado na sexta-feira. Porém, se nós fazermos as contas conforme as palavras do próprio Cristo, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 40. Vou compartilhar com você, para que você também possa ler junto comigo. Veja só, Mateus 12, 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ora, se Jesus está dizendo que ele passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, se ele ressuscitou no domingo e crucificado na sexta-feira, não bate os 3 dias e as 3 noites. Vejamos o dia de sexta e a noite, um dia e uma noite. O dia de sábado e a noite, um dia e 2 dias, no caso, e 2 noites. E o domingo de manhã cedo, ele já havia ressuscitado. Não haveria completado o terceiro dia, nem tampouco a terceira noite. Então a conta não fecha. Fui buscar entender o contexto judaico para saber se a conta seria feita dessa mesma forma. Eu descobri que na questão dos judeus, eles consideram-se o dia até o raiar do sol, ou melhor, até o romper do dia, até o sol se pôr, que isso acontece normalmente às 6 horas da tarde. Então, às 6 horas da tarde, finaliza-se um dia para os judeus, iniciando-se o outro. Diferente de nós, que o nosso dia termina à meia-noite, iniciando o outro também à meia-noite. Então, vejamos. Se Jesus ressuscitou no domingo, então nós deveríamos ter contado. Pelo menos na quinta-feira, vejamos. Quinta durante o dia, quinta-noite, sexta durante o dia, sexta-noite. Aqui nós temos 2 dias e 2 noites. Então, sábado durante o dia e sábado durante a noite completa. Então, Jesus ressuscitaria, então, no domingo, que seria o terceiro dia. Mas nós devemos levar em consideração algumas passagens bíblicas que nos farão a entender melhor qual foi o dia exato que Jesus foi crucificado e qual foi o dia em que ele, de fato, ressuscitou, conforme a Bíblia nos propuser. Vejamos. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 1, diz assim, passado o sábado. Perceba que aqui está se referindo ao depois do sábado. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Ou seja, depois em que se passou o sábado, é que elas compraram os aromas. Porém, o texto bíblico fala que ainda era noite e no início do primeiro dia da semana, que elas foram até o túmulo de Jesus. Onde ela iria achar algo para comprar então? Sendo que seria o final de um sábado para o início de um domingo, onde no sábado ela não poderia trabalhar, não poderia fazer o que ela estava fazendo. Onde ela compraria esses aromas? Aonde então ela poderia ir no mercado? Qual mercado ela encontraria para comprar este produto? Então não faz sentido. Mas de que sábado seria este? Na verdade, aqui está se referindo ao sabate, que é o período da preparação da Páscoa. Ou melhor dizendo, no dia da Páscoa, que era o sabate, que não precisava ser necessariamente o dia de sábado, mas sim o dia 14 da preparação para o dia 15 do mês de Nissan, onde se celebraria então os dias dos pães asmos, assim como também a celebração da Páscoa, que foi algo deixado por Deus para o povo de Israel desde lá do Levítico. O apóstolo João vai falar a respeito deste sábado. Veja só. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Após a crucificação, João, ele comenta dizendo que para que os corpos não ficassem ali, porque no outro dia era sábado e o dia era muito grande, ou seja, ele está apresentando um dia diferente dos outros. Ele está apresentando
o sabate, que é o sábado cerimonial, e não propriamente dito o próprio sábado semanal. Neste sábado, que era o sábado cerimonial, não se podia trabalhar, não podia ter contato com mortos, não poderia ter contato com nenhum tipo de cadáver. Então, para que não ficasse na cruz, foi tirado naquele dia, ou seja, no dia da preparação para a Páscoa. Acontecia coisas curiosas no dia da preparação da Páscoa, que era a imolação do cordeiro, um cordeiro sem mancha e perfeito e sem mácula, aonde seria oferecido pela tradição judaica, que era oferecido em favor do povo de Israel, iniciando então a celebração. Nós iremos encontrar isso no livro de Levítico, no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 4, diz assim, ó, são estas festas fixas do Senhor, ou seja, todo ano esta festa aconteceria. As santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, ou seja, no dia 14, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, ou seja, no final da tarde. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra fareis. O primeiro dia, neste caso, seria o dia 15, pois neste primeiro dia não se poderia trabalhar. Por isso que nós vamos encontrar o livro lá de Marcos, falando que após o sábado, ou seja, após o período de festa, ao qual não se podia trabalhar, elas, as mulheres, foram e compraram aromas para embalsamarem o corpo de Jesus. Daí nós podemos entender de forma mais clara e mais objetiva. Então, o dia em que Maria e Maria Madalena vai até o túmulo de Jesus não é neste sábado, é em um outro sábado. Ou seja, no caso, passando-se o sabate, o sábado cerimonial, que por certo ali foi um dia de quarta-feira. Então, elas descansaram na quinta-feira, que seria o sabate, não poderia trabalhar. Na sexta-feira, elas foram ao mercado e no sábado, ao romper do dia, porque também elas não poderiam trabalhar, elas foram ao romper do dia, ao início do primeiro dia da semana, embalsamarem o corpo de Cristo. Só que ao chegar lá, nós sabemos que o corpo já não estava mais lá, pois Jesus já havia ressuscitado. Veja só, no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ou seja, no final do sábado, ao iniciar-se o primeiro dia da semana, que nós sabemos que é o domingo. Então, se elas foram no finalzinho do sábado, chegando lá, Jesus já havia sido ressuscitado, chegamos então à conclusão de que Jesus ressuscitou no sábado e não no domingo, segundo esse princípio bíblico e segundo a cultura judaica. Vejamos mais o que o próprio Lucas ele vai dizer a respeito deste assunto. Olha só. Estando elas possuídas de temor, porque quando ela chegou, a pedra do túmulo já havia se movido. E ela encontra ali 2 anjos. Nós sabemos que os guardas atemorizados correram, ficando apenas elas. Mas o anjo aparece a elas. E veja só o que ele diz. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, porque buscai entre os mortos ao que vivem? Ou seja, Jesus já havia sido ressuscitado. E eles continuam, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando elas chegaram lá, no final do sábado, para o início do domingo, Jesus já havia ressuscitado. Então, logo chegamos à conclusão que Jesus, por certo, foi crucificado numa quarta-feira. Então, na quinta-feira, sendo o sábado cerimonial, onde não se podia trabalhar e ela não iria encontrar nada em lugar nenhum para comprar os aromas para embalsamar o corpo de Cristo, tendo então descansado este sábado, que seria uma quinta-feira, comprado então os aromas, o material para embalsamar o corpo de Cristo na sexta-feira, e somente no final do sábado elas vão até o túmulo de Jesus para fazer o que tinha propusedo o seu coração. Chegando lá, Jesus já havia
ressuscitado. Sendo assim, encerro aqui a minha contribuição a respeito deste assunto, pois eu vou deixar o link aqui na descrição do canal, onde você vai encontrar cada uma dessas passagens bíblicas em formato de artigo, muito mais simplificado e muito mais detalhado, para que você também consiga entender e compreender estas verdades bíblicas. Agora, a pergunta que fica é: por que esconderam isso de nós? Por que mudaram o dia da ressurreição de Jesus? Esse é um questionamento e eu espero que você contribua comigo colocando aí nos comentários. Vou ficando por aqui, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.